Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Nós começamos esse formato novo de vídeo, né? E peço que vocês comentem aí se vocês gostaram ou não, né? Vídeos mais curtos, reflexões mais rápidas, tá? E hoje a gente quer falar sobre se a vida tem sentido ou não, né? Bom, e é claro que eu quero apresentar duas respostas. Uma de cunho mais filosófico, outra mais teológico, né? Filosoficamente falando, e aí eu estou buscando os gregos, naturalmente, né? A vida ela terá sentido quando você entende quem você é no mundo, tudo bem? Quem você é na própria natureza. Aristóteles vai falar da famosa eudaimonia, que é você viver aquilo que você nasceu para viver, aquilo que você foi feito para viver, tá? E nesse sentido, você encontra aquilo que você sabe fazer, aquelas que são suas aptidões naturais. Esse é o sentido da vida. Você se adequar, você entender quem você é no mundo e ser, né, efetivamente, essa pessoa. Tá? E agir dessa maneira. Beleza? Lá no outro, nós temos Salomão. Em Eclesiastes ele vai dizer que tudo é vazio, né? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Vanitas, vanitatum, né, no latim, na Vulgata latina, né? E a palavra que aparece em hebraico é ravel, é vapor, né? Pode ser traduzido como vazio. De modo que Salomão ele nos ensina em todo o livro de Eclesiastes que nada nessa vida de fato faz sentido. Portanto, nesse sentido, ele é contrário aos gregos, né? Os gregos vão dizer, olha, entenda para que você nasceu. Saiba. Os gregos não, né? Vamos colocar aqui Aristóteles, né? Sócrates, ele já tinha uma visão de que o sentido da vida era você crescer intelectualmente como pessoa, visando estar junto dos deuses. Você vai ver isso lá no diálogo Criton, né, quando ele mostra que ele não tem medo da morte, exatamente porque ele está indo em direção aos deuses, indo em direção àquilo que é supremo, né, no sentido de mais elevado, né. E sim, Sócrates era monoteísta, ele acreditava em um único Deus, embora ele não dá nome, né, a esse Deus, ele não sabe o nome, ele não investiga qual é o nome desse Deus, né, mas ele busca, né, ser cada vez melhor, entendendo que ele está se aproximando da divindade. Tá? Então esse seria mais ou menos o sentido da vida para Sócrates. A diferença é que Sócrates ele vai falar isso numa chave intelectual, né? Para ele o sentido da vida é uma busca de crescimento intelectual. Salomão não. Salomão, de uma maneira espiritual, revelada pelo Espírito Santo, naturalmente, ele vai dizer, olha, não tem sentido aqui debaixo do sol, né? Ele vai usar essa expressão, eu tenho usado muita expressão, tem muito Eclesiastes, né? Por isso me surgiu essa ideia de falar um pouquinho sobre o sentido da vida, né? Então Salomão vai dizer, olha, debaixo do sol não tem sentido, as coisas são vaidade, tudo é verdade. Ele vai investigar a sabedoria, ou seja, o muito estudar, que seria a perspectiva socrática, ele vai investigar o trabalho, né, que seria um pouco a perspectiva moderna. Olha que interessante, né? Salomão, por ação do Espírito Santo, está até à frente do seu tempo, né? Hoje em dia, pessoas entendem que a carreira, a busca pelo sucesso, isso é o que dá sentido à vida. E para algumas pessoas até dá sentido de fato, né? A questão é, tudo isso, ele vai dizer que é a questão de espírito, é correr atrás do vento, é correr atrás daquilo que não tem solidez nenhuma, né? Salomão, com toda a sua sabedoria, dada por Deus, dada pelo Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte, olha, na Terra, nessa existência, nada faz sentido. Quando ele já começa com essa expressão debaixo do sol e vi debaixo do sol e tudo mais, é claro que ele está dizendo, olha, acima do sol tem, sim, algo glorioso. Né? A gente vai para a expressão de Davi, seu pai, para os montes olharei, de onde me virá o socorro. Ou seja, Sócrates ele acerta em dizer que a vida humana tem que ser mirando naquilo que é eterno, naquilo que é transcendente, naquilo que é mais elevado. A única coisa que ele erra é achar que isso é através da intelectualidade. Salomão mostra que não. Quem cresce em conhecimento, cresce em dor, aumenta em dor, em sofrimento. Não que não deva estudar, não é isso que Salomão está dizendo. Salomão estuda tudo. Né? Não que você não deva estudar. Mas o seu estudo tem que ser o quê? Para a glória de Deus. O sentido da vida humana está na glória de Deus. Está na redenção de Deus. Está em se curvar a Deus. Né? Ali está o sentido da vida humana em Deus.
o nosso Criador. Nem não poderia ser diferente. Toda criatura deve glorificar o seu Criador, deve enaltecer o seu Criador. Para isso somos feitos, né? Logo, o sentido da vida humana é glorificar ao seu próprio Criador, é estar diante do seu próprio Criador. Né? Esse é o sentido. De modo que a vida tem sentido, em si mesma não. Em si mesma a vida não tem sentido. Né? A vida só tem sentido quando nós buscamos o Deus, o autor da vida. E isso é de alguma forma, provado de maneira lógica, né? Porque as coisas só têm sentido fora delas. Né? Em si mesmas, as coisas não têm sentido. O único, né, que é a existência em si mesmo é o próprio Deus. O resto da existência está fora de nós. Né? Mesmo quando você busca o sentido, perceba, né, um sentido grego, aristotélico, que é, acabei apresentando 3 sentidos, né? O sentido aristotélico você busca fora de você, ou seja, é aquilo que você é no mundo. Né? Então, o sentido está fora. Sócrates, da mesma forma, o sentido é você buscar um crescimento intelectual, um crescimento na sabedoria, se aproximando de Deus, né, da transcendência, do sagrado. E também, né, nessa terceira opção, que eu coloco como a verdadeira, né, de Salomão, o sentido está em você glorificar a Deus, em você fazer tudo para a glória de Deus, em você viver, né, buscando a glória do seu Criador. Né? Perceba que está tudo fora. E é isso mesmo, né? O sentido da câmera que eu estou usando não é ela mesma, é que ela permita que eu grave esse vídeo. Tudo que existe tem a sua existência fundada em uma outra coisa, ou em um outro objetivo, não ela mesma. Né? Então, assim, perceba que eu não estou fazendo um discurso utilitarista. Tá? O que eu quero dizer? Um telefone só existe para você fazer ligação. Não é ele mesmo. Ah, eu tenho um celular porque eu gosto dele, eu acho ele bonito e eu vou guardar ele comigo. Não. Né? Isso aí fica perto daquelas recordações, né? Coisas que a gente guarda para lembrar de alguém. Mas mesmo assim, o sentido não é ele mesmo. Perceba que ele tem um simbolismo. Né? Então a nossa vida ela é simbólica, em alguma medida, e as coisas ela tem, em alguma medida, esse simbolismo. Por quê? Porque o objetivo dela, o sentido dela está fora dela. Tudo é assim. Né? Um instrumento musical, o objetivo não é ele mesmo. Né? O objetivo é que ele seja tangido, ele seja tocado, né? Para o deleite de outras pessoas. Né? Então perceba que tudo está fora dele. Né? Ou seja, o sentido da nossa vida também está fora dela. Né? O sentido da nossa, ela só terá sentido de fato se nós então buscamos a glória de Deus, buscamos fazer aquilo que Deus nos criou. Então assim, os gregos passaram perto, bateram na trave. Né? De fato, você tem que buscar aquilo que Deus criou. Aristóteles está certo. Buscar o propósito de Deus, né? A glória de Deus, ou seja, aquilo que Deus fez, projetou para você. E também você vai buscar esse crescimento em Cristo, né? Ou seja, o Espírito Santo vai te moldar. A diferença é essa, né? Para Sócrates, que é o Espírito Santo que vai nos moldar para a glória de Deus. Amém? Então, de fato, a vida não tem sentido nela mesma, mas em Cristo, né, há sentido, a bênção, a graça, o amor do nosso Senhor. Amém? Era essa a reflexão que eu queria fazer. Lembrando que temos aí a plataforma Ethos, que nos ajuda exatamente nessa caminhada aí da formação integral, da busca, né, para a formação integral, através da teologia, da filosofia e das artes liberais, que fortalecem, né, as artes liberais exatamente é fortalecer a nossa mente para estudarmos qualquer coisa, né, nos dando ferramentas para investigarmos qualquer área do conhecimento. Tem também a plataforma Ethos, que eu indico os livros, os links estão na descrição. É isso aí, que Deus abençoe e até a próxima.